Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde, para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida. Olá, boa noite. Me chamo Jamile, sou psicóloga clínica e contribuo no Hospital LMC. Hoje estamos aqui com o nosso bate-papo das 6 para falar de um tema que eu acho muito importante. Aliás, todo tema relacionado à mulher eu acho muito importante, não porque sou mulher e não porque mulher é melhor do que homem, mas a mulher é o colo da vida e junto ao parceiro, junto ao homem, enriquece, produz, né? E é responsável por tudo que está aqui, por mim, por vocês. Então, falar da mulher, para mim, é sempre muito prazeroso. E hoje, em específico, no nosso bate-papo da 6, na nossa quarta da saúde, nós vamos falar sobre o câncer. O combate começa na prevenção. Um tema que sempre está vindo para cá para a gente falar, mas que nunca se esgota, né? Um tema importante que, mesmo diante de toda a informação, ainda vem crescendo o número de casos. E a gente sabe que a prevenção é sempre o melhor caminho. A prevenção ela é sempre mais barata financeiramente e mais barata emocionalmente. Então, esse programa tem esse objetivo de trazer a informação, a prevenção, para que a gente possa, então, fazer bom uso e fazer os nossos cuidados necessários. Estando aqui conosco nesse dia de hoje, nós temos duas médicas, a doutora Natália Durão, médica radiologista, e a doutora Josiele, médica ginecologista e mastologista. Então, sintam acolhidas, meninas. Gostaria de trazer aqui para hoje a importância da gente falar sobre o câncer, mas talvez no final eu volte a falar disso. Mais importante do que falar é colocar em prática tudo o que a gente vai dizer aqui. Ok? Então, para a gente dar início ao nosso programa, quero que as meninas falem um pouquinho da rotina delas, de como é isso nos consultórios, de como você tem visto. E, como médica radiologista, doutora, para começar, para a gente poder ter uma dimensão da importância do assunto, se isso tem mesmo aumentado o número de casos, como é que tem sido a demanda para você? Tá, eu sou médica radiologista, né? Especialista em imagem mamária. Então, realmente, a minha rotina é a visualização de imagens que entram nessa rotina de prevenção, de rastreio, na verdade, do câncer de mama. O que a gente vê está sendo números constantes, por assim dizer, né? Lógico que é uma experiência pessoal, isso daqui não tem nenhuma numeração, estatística válida. Mas o que eu percebi na minha rotina foi que logo após a pandemia, com tudo que a gente passou, né? 2 anos de pandemia, 2 anos da gente, exato, sem tratamento, pessoas ficando mais em casa, se afastando do convívio, né? O que a gente viu é que no pós-pandemia realmente tinham muito mais casos de câncer nessas imagens de rastreamento. Com a volta, né, das pessoas a rastrearem de maneira adequada, como a gente deve falar ao longo do programa, foi se voltando a um número basal.
Não tem nenhum crescimento drástico nesse curto período de tempo. Mas o que eu achei interessante quando você fala da constância, né? Sim. O que me deixa feliz, né? Porque se a gente está fazendo o rastreio, a gente está buscando a prevenção. A gente está buscando... Na verdade, não é a prevenção, desculpa. A prevenção é não acontecer o câncer. O rastreamento, na verdade, é detectar o câncer muito pequeno, de um jeito que é muito mais fácil de tratar, sequelas mínimas e não Desculpa, eu estava confundindo com a mamografia, você acredita? Não, eu entendi. Porque na minha cabeça estava a mamografia, que são os exames preventivos de rastreamento. Exatamente. Tá. Enfim, ou seja, né, se a gente vai buscar também, né, a radiografia, a gente vai mapear de algum modo e vai tentar detectar e aí é o cuidado, já é a parte posterior à prevenção, né? Isso. Bom, agora eu queria ouvir um pouquinho a doutora, né, que é ginecologista, que teoricamente, né, a mulher já tem uma consciência, e eu imagino que sim, sobre a busca dessa especialidade, né, desse tipo de profissional, com uma frequência anual, né? E como é que é isso lá no seu consultório? E eu estou falando de seu consultório porque a gente não está levantando pesquisas científicas, estatísticas, né? A gente está falando de uma realidade nossa, profissionais da cidade de Linhares, né? Embora o programa ele se estenda a outros municípios, mas é a dimensão que a gente tem, né? É sobre o que a gente pode falar hoje. O ginecologista é o médico que a maioria das mulheres procuram, né, de rotina, todo ano, então tem uma certa taxa de assiduidade grande, mas depois da pandemia se perdeu um pouco. Agora, em 2024, a gente ainda pega muita paciente que, eu vim porque desde a pandemia eu não venho no ginecologista. E aí a gente ainda tem diagnosticado cânceres que está aí de 2, 3 anos atrás e os pacientes não procuraram. Porque a gente está falando aí que a pandemia durou uns 2 anos, sim, né? Sim. Desculpa, gente, eu estou achando estranho o microfone, por isso que eu estou me perdendo, estou ficando com a sensação de que... Fiquei um tempo sem vir ao programa e estou ficando com a sensação de que não estou sendo ouvida. Por isso, talvez, o meu desconforto desse momento, mas agora eu entendi que a nova... O retorno. É o retorno. Enfim... Então, durante a pandemia, nós ficamos aí esse tempo retidos, estudando o que poderia ser feito, o que não poderia, e a saúde, de modo geral, ela ficou um pouco represada, né, até por conta de toda a situação. Mas ouço você dizer, doutora, que ainda não teve a volta como deveria. Sim. E a gente está lidando com o programa de hoje de prevenção. Então, quando eu convidei, assim, não basta só ouvir, é preciso que vocês comecem a praticar. É um pouco sobre isso, tá? É sobre essa necessidade de voltar a buscar a prevenção, né? Porque a prevenção, e eu quero novamente enfatizar aqui a questão da mulher, né? Que eu acho que é o colo do mundo, mas em hipótese alguma falando da mulher como um ser isolado que precisa viver sozinha, né? Porque eu acho que a completude se faz necessária, mas a mulher no mundo moderno, ela... foi em busca de tantas coisas e por muitas vezes ela não se prioriza, até como mãe, tá? Né? Eu sou mãe, meu filho fala, preciso marcar um médico na hora. Vou marcar a minha ginecologista. Deixa eu ver quando vai sobrar o tempo, né? Eu tenho que ver se dá. Mas para o filho não dá? Por que para mim não vai dar? E é uma realidade, tá, gente? É uma partilha aqui da minha rotina. E eu quero marcar a importância dessa prevenção, dessa postura que eu tenho não existir nem em mim, nem na maioria das mulheres, né? E a gente sabe que a gente faz isso com a gente. A maioria desculpa, vamos dizer, das mulheres é isso aí. Porque eu estava cuidando, sei lá, da minha avó que estava doente, da minha mãe, do meu irmão. Tá cuidando sempre de todo mundo e vai ficando para depois. Esse depois passa 1, 2, 3 anos. 4 anos. E aí, algo que a gente poderia detectar bem no comecinho, a gente acaba pegando uma doença mais avançada. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu quero frisar bem essa questão da necessidade ou da importância da prevenção, da importância da gente tomar consciência, tomar posse do que precisa ser feito.
E agora, já entrando no nosso assunto mais especificamente, eu gostaria que uma das duas, eu vou jogar a pergunta, quem se sentir confortável vai perguntando, pudesse nos trazer, assim, quais são os tipos mais comuns de cânceres que acometem as mulheres? Então, em primeiro lugar, tirando os cânceres de pele causados pelo sol, o câncer de mama. Em segundo lugar, o câncer de colo retal, né? Câncer de intestino, tem tido uma crescente muito grande. Enorme. E em terceiro lugar, o câncer de colo do útero. Então, são os principais, mas nós também temos os cânceres de ovário, câncer de vulva também, que é mais raro, mas também existe. Então, por isso a importância de ir ao ginecologista. Tem gente que às vezes pega pedidinho de exame aqui e ali, faz, às vezes não busca o resultado, mas tem uma necessidade de fazer o exame físico do ginecologista, avaliar, né? Olhar a mama, olhar a vulva, olhar a vagina, olhar o colo com os olhos, para a gente poder evitar certos tipos de câncer que são preveníveis, né, vamos dizer assim. E uma informação interessante, né, que a doutora Jocelyn falou dos 3 tipos de câncer mais comuns, assim, no público feminino, né, vamos dizer, mama, colo retal, né, que a gente já está falando de intestino, e colo de útero. Os 3 a gente tem métodos de rastreamento precoce, né, e falando da mama, é a mamografia estabelecida. Colo retal é a colonoscopia a partir dos 50 anos, mas pode ser feito antes, dependendo dos fatores de risco, colonoscopia. E do colo do útero, que é durante a consulta com o ginecologista, né? Que faz todo o corpo citológico, o famoso Papa Nicolau. Então, são 3 cânceres mais frequentes e os 3 cânceres têm métodos de serem detectados precocemente. Evitar são outros 500, mas detectar precocemente e que tem possibilidade de mudar a evolução, mudar toda a história da doença, são esses 3 cânceres que a gente tem realmente métodos de detectar precocemente. Isso é importante quando você isso traz... Isso entra na discussão principal, que é a detecção precoce. Que é ter menos... prejuízos possíveis. E quando eu falo em prejuízos, assim, não entendo o financeiro. O financeiro, ele também vai estar embutido nisso, mas quando eu falo prejuízo, é prejuízo para a saúde, é prejuízo para as emoções, né? Porque a família toda entra nesse interim da doença. Então, evitar prejuízos, e aqui o prejuízo principal é da saúde. Tá? Financeiro eu acredito que tem também, porque quando você vai tratar, você vai ter um custo maior, né, do que prevenir ou descobrir no começo, mas o prejuízo que eu coloco sempre será nesse sentido da saúde. E aí, então, quando a gente faz, pegando o que você estava dizendo aqui, esse rastreio, né, detecta no começo, acho que eu entendi sobre isso. O índice de sucesso, né? Maior. Na cura ou no retardo, não sei se eu posso falar em retardo, mas na cura eu acho que seria o que todo mundo prefere, né? Aumentam. Em quantos % vocês têm esse dado? É difícil mensurar para cada um, mas existe a taxa de cura. Existe a cura quando a gente detecta precocemente. Então, casos e casos, né? Mas a informação é essa, detectando pequeno, a chance de cura é muito maior. E não só focando na cura, claro que é o que todo mundo quer, mas na agressividade do tratamento. Então, assim, tem câncer que às vezes a gente não precisa fazer quimioterapia, né? Faz uma cirurgia mais simples, menos invasiva. E falando de prevenção desses cânceres, o que a gente pode de fato prevenir, o câncer de colo do útero, porque a gente consegue detectar no preventivo as lesões pré-câncer e já tratar elas ali, já retirar de fato vacina contra HPV. Então, o câncer de colo do útero, eu acho que é um dos que eu fico mais triste da pessoa ter, porque é algo tão simples que podia ter prevenido há uns anos atrás, e às vezes a gente chega lá, a paciente já sintomática dela deitar na maca e só de se posicionar a gente já sente o odor ali do câncer de colo. Eu ia trazer essa parte um pouco mais à frente, mas já que você trouxe para agora, sobre a prevenção, né? O câncer de colo de útero, ele tem vacina. Sim. Né? E a gente tem visto uma resistência muito grande a vacinas de modo geral, principalmente depois da Covid, né? Eu acho que se eu fosse aqui talvez trazer uma questão mais abrangente,
acho que tiveram questões políticas ali que permearam esse preconceito com as vacinas, mas de modo geral, eu trabalho no SUS também, a gente percebe uma diminuição da vacinação em todos os setores, em várias, né, tipos de prevenções, né? Mas o câncer de colo de útero é eu também fico muito triste quando você fala sobre... É porque dá para prevenir com a vacina, né? Então, essa geração, assim, a geração dos meus filhos, né? Ou quem ainda não teve e não vacinou, é possível evitar um tipo de câncer que pode levar à morte. Sim. Dependendo do estágio, sim. Sim. E lógico. quando não leva, às vezes, dependendo do estágio, reduz muito a qualidade de vida da mulher. Por quê? Quando a mulher tem um câncer de mama, de ovário, enfim, você faz a cirurgia, você faz uma reconstrução e tudo mais. Agora, o câncer de colo avançado, quando a gente precisa fazer a bracterapia, por exemplo, a vagina ela tende a fechar o canal vaginal. E a mulher, às vezes, perde a vida sexual. E se a gente for olhar, o câncer de colo está em paciente jovem, de 30, 40 anos, tem uma vida inteira pela frente e acaba perdendo essa questão da sexualidade por estenosar mesmo o canal vaginal pela agressividade do tratamento. Então, aí eu vou te pedir para traduzir os seus termos técnicos. Eu até entendi, mas só para ficar claro para quem está assistindo, né, o que seria esse procedimento, né? Então, a depender do estágio do câncer de colo, pode ser feito talvez só a cirurgia, né? Tira o útero, o colo. Tem cirurgia que às vezes a gente tira o terço superior da vagina. Radioterapia, bracterapia é como se fosse uma radioterapia dentro do canal vaginal. Então, por mais que a gente faça fisioterapia, passe hidratantes, enfim, o canal vaginal ele tende a fechar mesmo. Como uma forma até de proteção pela... na verdade, a radioterapia faz tipo uma inflamação naquele lugar. Então, como inflama... É como cicatriz ali, cola. E aí, mulheres jovens acabam perdendo essa parte da sexualidade por algo que talvez tivesse feito o preventivo. Claro que existem as exceções. Tem paciente que faz preventivo e acaba que de um ano para o outro tem uma surpresa lá desagradável, tá? Mas são casos mais são minorias, raros, né? Minorias. Esses casos, a nível de estatística, são minorias, né? E voltando aí a falar da questão dessa situação, de um caso mais agravado de câncer de colo, que impacto isso teria até no emocional, né? Na qualidade de vida sexual, mas vai acabar esbarrando em outros lugares, né? Na vaidade, nas inseguranças afetivas. Então, o prejuízo nesse sentido, ele se torna muito maior. E aí eu queria de novo, assim, talvez eu me tornar repetitiva hoje, porque eu realmente acho que a prevenção, ela é um caminho e a vacina está aí, né? No caso específico do colo de útero, ela muda a história da doença se hoje for uma campanha efetiva. E era uma campanha efetiva, né? Sim. Hoje ainda tem muito tabu, né? Questões religiosas. Às vezes os pais não querem que as filhas vacinem, porque acha que vai estar estimulando o início precoce da vida sexual. Saiu agora até que a vacina pelo SUS vai ser em dose única, que vai facilitar muito mais a adesão, porque tem pacientes que faz a primeira dose e acaba esquecendo depois, não volta para fazer as doses subsequentes. Então, acho que a questão da dose única agora vai ajudar bem mais essa questão da prevenção e da adesão. E a gente está falando para o público feminino, né, meninas, mas ela é indicada para os meninos também, antes de iniciarem a vida sexual, assim como o HPV está relacionado com câncer de colo de útero na mulher, está relacionado com câncer de pênis no homem. Então, é uma doença que afeta os dois públicos e a prevenção existe para os dois públicos, principalmente antes do início da vida sexual, que é por justamente não ter se exposto ainda ao vírus. E aí eu vou trazer essa questão da preocupação dos pais em não vacinar por não estimular, né? É legal a gente pensar que a prevenção e a idade sugerida para as vacinas, elas são estudadas, né? É uma ciência que está atrás disso. E o que vai prevenir ou impedir ou retardar que teu filho tenha uma vida sexual, ou que tua filha, é o diálogo da casa, é como vocês lidam com isso dentro de casa e não a situação de vacinar ou não, né? Não vacinar é descuidar dos filhos, né? Então,
Fica aqui uma dica de prevenção, e eu estou falando disso porque realmente a gente tem visto uma diminuição significativa, sabendo que é gratuita, essa vacina ela é gratuita, então é acessível para todo mundo, e ela pode melhorar, pode impedir mortes, pode impedir que pessoas percam sua qualidade de vida por conta de uma não ação nossa, que é a não vacinação. Isso sobre o câncer de colo de útero. Mas eu queria, deixa eu ver como é que tá meu tempo aqui. Bom, então agora já fazer o intervalo, tá? Rapidinho, e já voltamos. É um tema rico que vai levantar várias outras questões, e a gente está aqui para levantar questões, para informar, para acolher as informações e, o mais importante, agir em cima das informações. Até breve. Estamos de volta com o nosso bate-papo das 6, a nossa quarta da saúde, o programa Câncer, o melhor caminho é a prevenção. Hoje em específico um pouco mais voltado para as mulheres. E falando de mulher, a gente poderia falar de uma infinidade de coisas onde a mulher pode prevenir, mas nesse bloco, nesse momento, eu queria falar um pouquinho sobre o câncer de mama. E aí, doutora mastologista, né? O que eu queria saber nesse momento é assim, fui lá na ginecologista, né? Fiz meus exames e apareceu ali uma situação diferente. Qual seria o próximo passo? Então, independente, você foi no ginecologista, se tem algo ou não tem algo, a gente sempre vai pedir o exame de imagem, né? Para as pacientes acima de 40 anos, primeiro exame, mamografia, que é o exame de rastreamento. E muitas das vezes a gente complementa com a ultrassonografia, né? Juntando os dois métodos, a gente aumenta a chance de detecção de algumas lesões. E aí, a partir desse resultado, a gente vai conduzir de acordo, né? Pode vir, às vezes, uma lesão que é benigna, um cisto, às vezes um nódulo provavelmente benigno, que a gente vai acompanhar em 6 meses, ou às vezes um nódulo suspeito de fato, que a gente vai prosseguir com a investigação. Então, nem toda alteração que a gente sente vai ser necessariamente um câncer? Não, nem toda alteração que sente, nem todo nódulo também é câncer. Tem pacientes que vêm, ai doutor, eu quero tirar de qualquer jeito, enfim, mas nem todo nódulo é câncer. É bem legal a gente falar sobre isso, né, porque um paciente bem orientado, né, ele não vai trazer prejuízos emocionais. A gente se preocupa, né? Tem alguma coisa ali diferente, a gente se preocupa. Eu acho que isso é da natureza, né? Isso é um mecanismo de defesa. Aí fomos lá, percebemos que temos isso. Você nos orientou a fazer a mamografia, que não causa câncer, né? A gente pode até desmistificar isso também. Mas enfim, fiz a minha mamografia e percebi que não é maligno. Graças a Deus. Então eu posso relaxar. Não, a gente vai fazer o acompanhamento. Aí é necessário fazer o acompanhamento de quanto em quanto tempo? No primeiro ano, a cada 6 meses. E aí, tendo uma estabilidade de 12 meses, a gente repete o exame com 24 meses. Legal. E aí do primeiro exame. Aí eu posso pensar, então, eu estou bem assistida, estou acompanhada, vou levar essa preocupação num nível normal de vida. Sim. Sem aquela piração. Sim, a probabilidade. Nesses casos, tudo na mama é muito estudado. Os métodos de imagem, a gente tem uma linguagem bem específica, que a gente chama de BIRADS. Tanto que toda paciente feminina sabe muito bem o BIRADS da mama. Isso é uma classificação bem estudada, muito estudada há muito tempo e compartilhada por todos os radiologistas e médicos que recebem esse exame. Então, é uma comunicação efetiva. Se a gente coloca BIRADS 1, não tem nenhuma alteração na sua mama. Se coloca BIRADS 2, tem alterações benignas, tipicamente benignas, não tem que se importar, são calcificações difusas, são algumas coisinhas porque o corpo humano ele é orgânico, né? Então ele não vai funcionar quadradinho, retinho. Isso. Quando a gente, no método de imagem, classifica como BIRADS 3, essa imagem que a gente viu, a gente vai acompanhar, igual a doutora Jocely falou,
por 2 ou 3 anos. A probabilidade de ser câncer é muito pequena, mas na mama, por toda a estatística do câncer de mama, eu sempre falo para os pacientes, a gente sempre peca pelo excesso. Então, a gente acompanha mesmo com a probabilidade desse BIRADS 3 pequena de ser câncer. Quando a gente já passa por uma classificação BIRADS 4, BIRADS 5, a chance de ser câncer de mama aumenta e aí a gente faz uma intervenção naquele momento. Não exatamente naquele momento, mas para aquele achado. Que aí a gente pode prosseguir com uma biópsia, prosseguir com uma pequena cirurgia para avaliar aquilo. Porque, de novo, mesmo que nenhum exame de imagem dê o diagnóstico, a gente sabe por estatísticas o risco. Aquela imagem tem um risco de tantos %. Classifico como BIRADS 4 ou 5, avalio e aí eu tenho uma resposta. Se vier câncer, prossegue. Se não vier, mesmo assim a gente continua acompanhando. Porque, de novo, na mama a gente sempre peca pelo excesso. Teve alguma alteração no exame de imagem, a gente ou vai prosseguir a investigação, ou vai acompanhar, ou prossegue a investigação e acompanha, ou prossegue a investigação e realiza o tratamento. E por que peca-se pelo excesso? Porque a gente trabalha com prevenção e... Estou ouvindo a doutora dizer que já tem muito estudo, né? Tá tudo muito claro. Então, se a gente faz esse acompanhamento, a gente já consegue agir no momento que tiver que agir. E no que não precisa agir, a gente acompanha. Acompanha, exatamente. E se acompanha com uma margem segura de poder acompanhar, até para a paciente ficar tranquila acompanhando aquilo. Não tem necessidade de sair biopsiando tudo, de sair operando tudo. Porque tudo isso tem risco, né? Uma infecção, alguma coisa. Então, já tendo uma base científica, de estatísticas que garantem a gente uma segurança de acompanhar de 6 em 6 meses, de ano em ano, a gente, quando necessário, vai fazer isso. Legal. E aí eu quero voltar na mamografia. Assim como falávamos há pouco sobre o preconceito, a diminuição, ou os tabus que se criaram em relação à vacinação, em específico do colo de útero, sobre a mamografia, né? Mamografia. Qual é a margem de segurança em relação à radiação, em relação a causar câncer? Na verdade não tem nem que são outros números. Mitos que estão por aí, né? São realmente mitos que, na verdade, mais fazem mal às mulheres do que bem, porque é uma desinformação que pode retardar o diagnóstico de câncer no início. E o risco da mamografia causar câncer é mínimo. Mínimo para não se dizer nulo, porque são riscos teóricos feitos a partir de estudos com a bomba atômica. É realmente um... Surreal. Uma regressão teórica, não é nem uma regressão prática. Então, de jeito nenhum, a radiação que a paciente é exposta durante a mamografia, que com o passar do tempo já foi reduzida ao mínimo, porque os aparelhos vão se modernizando, as técnicas de mamografia vão se modernizando e sempre vai reduzindo a radiação, mas é um exame com radiação, só que não causa nenhum risco de desenvolver um câncer por causa da radiação da mamografia. Se a gente pegar um avião, a gente é exposto à radiação mais do que uma mamografia uma vez ao ano. Então, foi o que eu falei, o benefício da mamografia suplanta qualquer risco teórico de desenvolver qualquer coisinha. E, de novo, eu friso, é teórico esse risco, não vem na nossa prática. Na prática muda a sobrevida, muda a história natural da doença em relação ao câncer de mama. Então, a partir dos 40 anos, se você é população de risco normal, né, a população geral, faça sua mamografia anualmente. Legal. Porque isso muda a história da doença. Eu ia até pensar aqui sobre o que seriam fatores de risco, né, para câncer de modo geral, já que a gente entrou nessa questão do tabu da mamografia. Às vezes, um estilo de vida é muito mais nocivo do que... Às vezes não, desculpa. Certamente o estilo de vida é muito mais... pode ser mais nocivo do que a mamografia. Que não é nociva. Que não é nociva, né? Que não é nociva. Para ficar bem claro, que não é nociva. Mas eu queria entrar agora nessa questão, assim, né? Sobre hábitos, né? Que hábitos podem me ajudar a prevenir? Ou como eu posso pensar na prevenção do câncer, de modo geral, e nesse dia de hoje, em relação às mulheres? Quer falar? Pode.
Tá bom. Em relação aos hábitos que fazem alguma alteração a probabilidade de você desenvolver câncer ao longo da vida, né? São aqueles hábitos prejudiciais genéricos que a gente sabe que entram em praticamente quase qualquer doença, qualquer fator de risco para qualquer doença. É o tabagismo, né? O fumo, alcoolismo, obesidade. A obesidade está muito relacionada, é um fator de risco muito importante para o desenvolvimento de câncer de mama, porque o câncer de mama tem relação com hormônios, vou falar de um jeito fácil de entender, né? Tem relação com hormônios femininos, e a obesidade promove produção periférica, né? Não em órgãos, não em glândulas, mas perifericamente, promove a produção de mais desses hormônios, que se você tem um risco de desenvolver, às vezes vai desenvolver mais rápido. Mais ou menos assim. Então, fumo, hábitos alimentares ruins. Aí agora, voltando a falar do câncer de colo retal, como a gente falou no início, né, câncer de intestino, é muito relacionado a embutidos. Então, o consumo de embutidos é muito relacionado a câncer de colo retal. Então, tem alimentos específicos que é ruim para alguns tipos de câncer, mas no geral é tabagismo, alcoolismo, embutidos e a obesidade, né? Um IMC muito mais alto do que o que é classificado como normal. Interessante. E aqui eu queria deixar de novo, porque me surpreendeu, tá? Quando vocês elencam ali, né? Os cânceres, entrar o colo retal nesse perfil. Para todo mundo, mas assim, ele ultrapassou o de colo, né? De colo de útero. De colo de útero. Então, me chamou muito a atenção. E, de novo, a prevenção e o exame. O rastreamento. A colonoscopia. A colonoscopia, né? Indicada a partir dos 50 anos. Mas, lógico que de caso a caso, o médico avalia. O médico. E aí? Se tem histórico na família, tudo isso muda a idade de você começar. Mas, falando geralzão, a partir E aí, dos 50 doutora, anos. A ginecologista, ela vai fazer esse encaminhamento, ela vai fazer esse mapeamento, porque aí o câncer de colo não fica só de colo, de colo retal, de intestino, o câncer de intestino, ele vai, não só as mulheres, mas os homens também. Sim, no nosso caso, nossos elencamentos aqui tem a ver com no surgimento na mulher, né? Aí a mulher vai te procurar e ela vai trazer alguns sintomas. Estou falando dessa mulher antes dos 50, né? Porque a partir dos 50 passa a ser tipo um preventivo, né? De tempo um rastreamento. A gente já vai fazer esse tipo de exame. Mas a mulher antes dos 50, ela vai levar alguns sintomas que vão ser indicativos e a ginecologista vai indicar o exame. No geral, eu gosto de dividir um pouco a responsabilidade de cada um no seu quadrado. Mas a gente pede, sim, exame de rastreamento. Agora, essa paciente que tem algum sintoma, perda de sangue nas fezes, enfim, eu gosto de encaminhar para o colega especialista. O que a gente faz, às vezes, pode pedir um sangue oculto nas fezes, que às vezes na rotina da menopausa vai para todas as pacientes já, porque existe um preconceito muito grande também de fazer a colonoscopia. Sim. Tem paciente que não quer, porque o preparo, né, desgasta um pouco. Né? Então, os pacientes tendem a empurrar o máximo possível de não fazer. É desconfortável, mas não é no nível hard, tá? É um desconforto aceitável, né? Sim, mas aí você pelo fica... benefício... Sim, pelo custo-benefício vale muito a pena, tá, gente? Empurrando esse desconforto. Não vou fazer tal dia, porque nesse dia eu preciso... Entendeu? Então, vai empurrando. Então, às vezes, com sangue oculto nas fezes, essa pesquisa, a gente consegue também rastrear de maneira menos eficaz, menos efetiva, mas, às vezes, por esse exame mais simples, a gente já começa a ter um norte. Mas eu gosto de sempre encaminhar para o especialista. Então, se eu cheguei na minha consulta de rotina, na minha consulta anual, né, trouxe alguns sintomas que te levam a pensar ali no câncer de intestino, você vai indicar para um especialista. Sim. Não diretamente para o exame. Aí a gente avalia. Depende do caso. Caso a caso. Porque, assim, se ela tem uma sintomatologia, vai fazer o exame, eu vou pedir o exame, ela vai voltar para me mostrar, não é minha especialidade. Entendi. Então, eu sempre gosto de encaminhar. Eu tô falando desses casos abaixo dos 50 anos. Tá? Que aí nos 50... Eu tenho 50 anos. Eu não tenho, mas estou quase lá. Para fazer esse exame, eu vou buscar qual
médico? Qual especialista? Um gastroenterologista. Ou o proctologista. Ou um procto. Ok, mulheres. Ou um cirurgião gástrico também, né? Temos 50 anos, precisamos fazer preventivamente esse exame. E aí, então, eu vou buscar um proctologista, um gastro ou um cirurgião gastro. E assim, tá tendo uma crescente muito grande. E eu de acho que essa idade, a sociedade americana já baixou a idade. Para 45 anos de rotina, Sim. de rastreio. E abaixo dessa idade, pacientes com fator de risco. Aí, esse exame de rotina, que agora é aos 45, refaço, que não é mais 50. Porque 45. pelo Ministério da Saúde continua sendo 50, mas vai mudar, vai se readequar breve, isso vai mudar. Com os novos tempos. Legal. E aí, esse exame é anual também? Não. Ele é de quanto em quanto tempo? Geralmente 10 a cada anos, 5 a 10 anos. Mas dependendo do caso, 5 legal, anos. Né? Assim, é possível, né? Sim, a cada é 5 possível, anos. é Óbvio possível. que se tiver alguma coisinha, isso vai reduzir esse tempo, né? Como Sim. mesmo nos outros exames. Mas, de modo geral, é a cada 5 anos. Tem um intervalo grande entre um exame e outro, porque, de novo, o câncer de colo retal, ele não é tão rápido. Mas até 45 anos foram 45 anos, né? Entendeu? Sim, entendi. Você tem que fazer. Aí, a partir do Mas momento é interessante que... quando você fala da progressão dos cânceres, né? Lógico, porque se de maneira tenho, geral. Entendi, mas aí o médico vai estar pertinho da gente dizendo, olha, faz antes, pode esperar os 5 anos, porque para que a gente não se desespere com alguns resultados, né? O objetivo aqui não é desesperar, é fazer o que tem que ser feito do tamanho que tem que ser feito, né? E se precisar agir, você está no início. Então, exato. É o melhor dos mundos se tiver alguma alteração. Legal. Então, gente, vamos para mais um intervalinho e já voltamos com mais um bate-papo das 6. E já estamos de volta com a nossa Quarta da Saúde, um programa especial que trabalha com prevenção, traz a importância da prevenção, mas mais importante do que falarmos, refletirmos é agir. E agora nesse bloco eu queria conversar com a doutora Josiele sobre a menopausa. Como é que a gente vai lidar com essas coisas na menopausa? O que a gente pode pensar em câncer quando a gente pensa na menopausa? A gente sabe que a expectativa de vida hoje aumentou muito, graças a Deus, né? E a mulher na menopausa hoje não é mais uma mulher idosa, como era em outros tempos, né? E acho que é um tema que precisa ser bem conversado, desmistificado também, né? Sobre como passar por esse ciclo de uma maneira mais leve, mais suave. Mas hoje em específico, a questão seria como tratar de cânceres ou quais são os cânceres que mais acontecem nessa fase da vida da mulher. Então, a gente mantém o de mama, né? Que é o fator de risco principal. Mulheres a partir dos 50 anos é fator de risco e a maioria das mulheres, a grande maioria, nos 50 anos já está ali nesse período da menopausa ou no climatério, né? Que é o período do pré, ali, começando as oscilações hormonais. E um câncer que acomete muito mais mulheres na menopausa é o câncer de endométrio, que é o câncer do corpo do útero, né? A gente tem a parte de dentro, a parte está lá dentro, e o colo. Então, aquela partezinha de dentro costuma acometer mais as pacientes que já estão na menopausa. E o principal fator de risco é obesidade. Então, obesidade de novo, né? Sim. O nosso tecido adiposo, ele também aromatiza e sintetiza hormônios femininos. Então, essas mulheres que têm muita gordura abdominal tendem a ter uma maior chance de ter o câncer de endométrio, que muitas vezes também é silencioso. Então, se a paciente não tiver assiduidade de ir no ginecologista, fazer ultrassom de rotina, às vezes ela vai descobrir quando já está muito avançado. Quando às vezes a paciente lá de 65, 70 anos, menstruei. E às vezes não se atenta, acha que aquilo é normal. Pode ser normal, inclusive, né? Porque o principal causa de sangramento na menopausa é pela atrofia do endométrio, ou seja, ele fica tão fininho que às vezes ele descama. Mas sangramentos persistentes, né? Sangrou hoje, sangrou amanhã, enfim, tem que suspeitar de câncer de endométrio. E aí
esse diagnóstico não, né? Mas a suspeita a gente faz através do ultrassom endovaginal, que é um exame simples, super acessível e que pode ajudar muito a gente. Deixa eu voltar numa coisa que você traz aqui. Uma paciente, acho que a idade que você trouxe é 65 anos. Pegando o exemplo que você trouxe, tá? Uma pessoa de 65 anos achou que menstruou. Né, já entrou na menopausa há algum tempo, pensando ali, né, nos 50. Então, não tem a possibilidade dela menstruar aos 50. Não, peraí. Desculpa, aos 65. Não, desculpa. Uma vez que a mulher entrou na menopausa é ausência de menstruação por 1 ano. Então, se você ficou... Isso, então, se teve algum tipo de sangramento 3 dias, que seria, né, o ciclo menstrual vai variar de 3 a 7 dias, depende da mulher. Um dia que sangrar na menopausa, você tem que procurar, investigar. A maioria das vezes vai ser nada, vai ser uma atrofia endometrial, que é esse endométrio fininho. Mas se for alguma coisa... Mas aí já é um indicativo de que vale a pena buscar uma prevenção. Sim. Né? Antecipar ali a consulta caso ela esteja marcada lá na frente, né? É só para deixar claro, assim, quais são os sinais que a gente precisa ficar um pouco mais atento. Não necessariamente entrar em desespero, mas sim fazer uma busca mais cuidadosa, né? Uma investigação mais cuidadosa. Então, assim, o mais importante é a gente frisar a questão do autocuidado, da mulher ter o compromisso de ir no ginecologista uma vez ao ano. Ah, mas eu fiz ano passado, não tinha nada. Mas, às vezes, de um ano para o outro, pode surgir alguma lesão que a gente pegue ali no comecinho. Então, acho que a principal palavra é autocuidado, se priorizar. Um diazinho, uma semanazinha, você vai um dia no médico, vai 1, 2, 3 dias fazer exame rapidinho. Hoje é muito prático, né? E vai ter um benefício gigante na qualidade de vida. E esse intervalo anual, assim, para casos que não tenham nenhum indicativo mais importante, nenhum sintoma mais importante. Esse intervalo anual é um intervalo estudado, né? É um intervalo preconizado. Assim, o ideal seria a cada ano, óbvio que cada caso é um caso, a partir de alguns sintomas específicos talvez esse tempo se reduz, né? Mas essa data de 1 ano em ano, ela tem uma razão de ser sugerida, né? Então vale a pena a gente seguir a ciência, né? A ciência está aqui para nos ajudar, ela está aqui para nos ajudar a cuidar melhor, né, dessa máquina. E eu costumo dizer que o autoconhecimento, agora puxando a sardinha aqui para o meu lado, né, que é a área das emoções, quando a gente consegue ler o nosso corpo, a gente também consegue perceber com mais fineza alguns sintomas atípicos, e isso também nos ajuda a buscar a ajuda em tempo hábil, né? Vamos partir do princípio de que eu faço meu preventivo anualmente, eu sigo os protocolos. Mas se nesse ano ali eu me conheço, eu conheço a dinâmica do meu corpo, eu consigo ter um feeling para falar, opa, acho que eu vou antecipar a minha consulta, acho que eu vou dar uma ligadinha para a doutora. E aí, nesse sentido, a gente precisa também olhar para dentro, né? A gente vive nesse meio, né? A mulher com vários braços e acho que tem a ver com cultura, um pouco tem a ver com hormônio, né? Não é só com a cultura. E esses vários braços, às vezes, faz com que a gente olhe tanto para fora e muito pouco para dentro. Faz com que a gente não perceba a nossa respiração, o nosso agito, né? A nossa temperatura corporal, coisas simples que, se você está conectada com você mesmo, se você acha um espaço para esse colo para você mesma, a gente consegue ouvir, escutar, sentir, perceber, enfim, e aí buscar uma ajuda com mais precisão, né? E estar muito ativa nessa questão da prevenção. Meninas, a gente está indo para nossas considerações finais. Doutora, o que você pode nos dizer, o que você pode deixar como fundamento do programa de hoje? Deixar de recado para praticarem o autocuidado, né? Além de fazer a consulta anual de rotina, os exames, cuidar de si, fazer uma atividade física, uma boa alimentação. Muitas vezes na correria acaba que não tenho tempo, tira meia horinha, faz uma caminhada no bairro, enfim, faz algo dentro de casa, um vídeo no YouTube, falo com as pacientes, pula corda. Então a gente tem que correr atrás de se cuidar, senão que a gente vê que
a maioria dos cânceres estão relacionados à obesidade e sedentarismo. Sim. E na menopausa, a gente tem uma tendência muito ao acúmulo, né, de gordura, principalmente na região abdominal. Então, mulherada, vamos praticar o autocuidado. Doutora Natália. Bom, eu puxo também para a sardinha para o meu lado, né? O recado mais importante em relação ao rastreamento do câncer e do câncer principal que acomete as mulheres, tirando o câncer de pele, é o de mama. Então, manter a sua mamografia atualizada, né, de ano a ano, eu acho que é o melhor presente anual que você dá para você mesma, porque ele realmente, se você detectar qualquer alteração no início, a chance de cura existe, e se for em casos um pouco mais complexos, quanto antes detectar, melhor. Então, mantenha a sua atividade física em dia e a mamografia também anual em dia. A gente percebeu aqui, então, que alguns mitos precisam ser quebrados, né? A questão da vacinação, quando a gente fala de câncer de colo de útero, né? Ela está aí, o serviço público oferece e, pelo que a gente viu hoje, vai vir em dose única para evitar esquecimentos, né? Então, o sistema tem feito o que ele pode, né? A gente também precisa fazer a nossa parte. A gente viu também que hábitos saudáveis são sempre as melhores prevenções, né? A gente precisa prevenir com hábitos saudáveis, ou seja, até aqui tudo que eu disse está na nossa mão, né? Depende muito mais de nós do que de outras pessoas. Não quero isolar aqui a responsabilidade do governo, em hipótese alguma, ele está aí para nos proteger, para nos gerir, para nos ofertar o melhor, mas a gente não pode negligenciar a nossa parte em tudo isso. A gente não pode deixar de trazer para nós a autorresponsabilidade. O autocuidado, ele é sempre mais econômico, e aqui não entendam dinheiro, entendam emoções, é a área que eu trabalho, entendam saúde, né? O autocuidado, a prevenção, a busca ativa no sentido de seguir os protocolos que o Ministério Público traz, seguir as orientações que o seu médico traz, e não entrar em desespero, mas sim olhar as coisas com dado de realidade, buscar as soluções possíveis. A gente sabe que os cânceres que citamos aqui, tirando o câncer de intestino, que eu não me recordo bem, mas o de mama e o de colo de útero, a gente tem um índice muito bom de cura quando você descobre precocemente. E a gente tem muitos estudos e muitos instrumentos para descobri-los precocemente, né? Para evitar é o melhor. Mas caso não seja possível, que a gente consiga descobrir o quanto antes, e isso traz benefícios para a saúde, né? Isso traz benefícios para a família, porque quem ama sofre junto, né? Então a prevenção, a autorresponsabilidade, isso vai implicar na ação, em tomada de posse de fazer o que tem que ser feito. Algo mais, meninas, para hoje? Não? Então eu quero agradecer a participação de vocês, dizer que foi um prazer estar aqui. Gosto muito de estar com profissionais envolvidas e humanas como vocês. Trouxemos algumas novidades que nem eu sabia, então para mim é sempre aprendizado estar aqui, tá? Um grande abraço a todos e até o próximo Bate-Papo das 6. Tchau, tchau. Ai, ele gritou lá, achei que era para acabar, eu tinha mais 2 minutos. Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde, para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas.
O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida.